Olá, paz do nosso Senhor Jesus a todos que acompanham mais um dia essa mensagem de reflexão que tanto tem nos abençoado. É um prazer transmitir aquilo que eu tenho recebido de Deus e abençoar a sua vida. Hoje eu quero trazer uma reflexão muito importante, que tem feito muitas pessoas pararem no meio do caminho, em sua jornada, e abandonarem os seus sonhos. Eu quero lembrar, talvez você já tenha ouvido essa fábula de alguém, ou quem sabe nunca, mas uma fábula que eu já ouvi há muitos anos e que é muito bacana e que traz uma tremenda reflexão pra gente. A fábula conta a história de uma corrida de sapos. E o título da mensagem de hoje que eu trago para vocês é: não dê ouvido aos pessimistas. Porque vamos combinar quantas vezes nós abandonamos projetos, nós abandonamos inclusive sonhos, simplesmente pelo fato de ouvir e atender aquela opinião de pessoas pessimistas. Você que está aí, já deu ouvidos a pessoas pessimistas e abandonou um trabalho, perdeu uma grande oportunidade de emprego? Tem pessoas que inclusive abandonam relacionamentos, abrem mão da sua família porque ouvem a opinião de pessoas que tentaram restaurar o seu casamento, que tentaram ser bem-sucedidas em algum negócio, em alguma área de sua vida, e porque não foram, elas acreditam que todas as demais pessoas também não vão conseguir. Você já teve pessoas pessimistas ao seu lado? Ou você está tendo que lidar com pessoas pessimistas atualmente, talvez no local de trabalho, na família, no bairro? Quem aí está tendo que lidar? Fala assim: olha, Viviane, aqui estou rodeada de pessoas pessimistas. Só são opiniões contrárias que me induzem ou querem me fazer parar e abandonar a minha trajetória, abandonar os meus sonhos, abandonar a minha carreira. Alguém aí está tendo que lidar com situações assim? Eu não consigo ler aqui os comentários, que eu estou sem o telefone na mão, mas não são poucas as pessoas, infelizmente, que são pessimistas, que torcem, estão ali na torcida, na vibração, para que você venha abandonar os seus sonhos, para que você venha abandonar os seus ideais e os seus projetos. E essa fábula conta de uma corrida de sapos. Estavam todos ali, tinha uma plateia grande assistindo aquela corrida de sapos, e eram muitos sapos. Vieram assim de todas as partes para participar dessa competição que era muito famosa. Estavam todos ali, eufóricos, muitos animados, convictos de que iam ganhar, porque afinal de contas, numa corrida sempre existe um treino, e existem treinos que levam anos para uma corrida de às vezes 2 minutos, 5 minutos. Então todos eles treinaram muito para aquela competição, e estavam muito animados. E toda a torcida eufórica, e foi dada a largada. Todos os sapos começaram a correr junto com outros animais. Mas aqueles sapos chamou a atenção de toda aquela plateia que estava na torcida. E em uma voz assim quase que unânime se ouvia a plateia dizer: ah, eles não vão conseguir. Ah, coitado desses sapos, melhor eles desistirem, melhor pararem. E a cada vez que a plateia ia falando isso, os sapinhos iam parando. Iam desistindo. Olha que havia sapos ali que já haviam participado de várias competições internacionais, inclusive ganhado corridas. Tinham várias medalhas. Mas era tão forte a opinião daquela plateia, né, quase que unânime, falando: coitadinhos, os sapos não vão conseguir, é melhor eles desistirem. Ah, eles vão ser envergonhados. E foi parando pouco a pouco, os sapos foram parando. Porém tinha um sapo que seguia na corrida, seguia, mas as pessoas continuaram: coitadinho, ele vai se decepcionar, vai correr e lá no finalzinho não vai conseguir. E o sapo ia até que terminou aquela corrida, e aquele sapo, ele foi o campeão. E muitas pessoas, repórteres que estavam ali, pessoas da plateia, foram curiosos falar com aquele sapo campeão e perguntaram: como que você conseguiu ganhar essa competição? Você não ouviu as pessoas falando que você não conseguiria? E tantos amigos seus que não conseguiram chegar até aqui, e eles descobriram algo que fez toda a diferença.
Alguém sabe o que aconteceu naquela competição? Alguém sabe aí do outro lado o que levou esse sapo a alcançar o prêmio e a não abandonar aquela corrida pela qual ele havia treinado bastante? Alguém tem sequer uma sugestão para que possa tentar acertar? Sabe qual é a resposta da pergunta de todas aquelas pessoas curiosas? Aquele sapinho que não parou no meio do caminho era surdo. E os demais foram parando porque simplesmente ouviam a voz daquela plateia pessimistas. Quantas vezes nós paramos, nós abrimos mão de sonhos, de projetos, coisas que nos custaram muito esforço. Às vezes você tem se preparado durante tanto tempo, feito cursos, você tem dado tudo de si para a sua família, você deu tudo de si na sua empresa e talvez por uma opinião, ou pela opinião como dessa fábula de uma plateia de pessoas na empresa, no bairro, na família, que dizem para você, você não vai conseguir. Olha, eu já vi outras pessoas como você esforçadas que fizeram cursos e isso, eu inclusive tentei e não consegui. E porque você não é como o sapinho surdo ou surda, você acaba parando no meio do caminho e deixa de desfrutar a conquista, o êxito e a realização do sonho. Então essa fábula ela traz uma reflexão maravilhosa para a nossa vida. Nós temos que ser surdos para todas as opiniões pessimistas, porque isso é inevitável. Seja o que for que você se propõe a fazer na sua vida, sempre terão inúmeras pessoas pessimistas para chegar para você e dizer, você não vai conseguir. Olha, eu já tentei. Ainda falam assim, ó, é um conselho de amigo que eu te dou, tá? É um conselho de amiga. Melhor você parar por aí, porque você vai somar um fracasso. Eu tentei também e olha eu aqui toda endividada. Poxa, eu tentei também, olha eu aqui depois de tantos anos, agora eu tô sem marido, tô sem família, tô sem nada. Se ele tentou e não conseguiu, é um problema deles. Não é porque eles fracassaram que você vai fracassar. A história de ninguém define a sua, afinal de contas. Deus, Ele escreveu para cada um de nós uma história única e exclusiva. Não é porque deu errado com os outros que vai dar errado com você. Se Deus estiver na sua história, tudo vai ser diferente. E eu afirmo para você isso na própria palavra de Deus. Aqui no livro de Deuteronômio, eu não sei se você consegue ter a Bíblia, muitos estão acompanhando agora essa live no horário do trabalho, né? Então aí estão com o telefone na mão, ou abre a Bíblia, ou assiste aqui a live. Então preste atenção e depois em casa, com calma, você medita nessa mensagem. Eu amo essa mensagem aqui de Deuteronômio no capítulo 28, que ela traz a reflexão sobre as bênçãos e em seguida fala sobre as maldições. As bênçãos decorrentes à obediência e as maldições decorrentes à desobediência. Então, é como eu sempre falo para as crianças aqui em casa. Todas as nossas escolhas, elas geram uma recompensa ou uma consequência. Depende do que você decide fazer com a sua escolha. Se for obediência, você vai ser recompensado. Agora, se você desobedecer, você vai sofrer ou vai receber uma consequência por uma escolha errada. Então, aqui Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Repetindo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não fala a voz dos seus amigos, a voz das pessoas que tentaram e fracassaram, a voz da plateia, a voz do mundo. Não. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então, primeiro, a primeira dica, né, que Deus dá é, se você ouvir a voz de Deus. A segunda, tendo cuidado em guardar, porque muitas pessoas ouvem, mas rejeitam, ignoram. E aí está a grande diferença, ouvir e praticar. Obediência. Se você obedecer, então,
continua dizendo: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje, tempo presente, te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí vem todas as bênçãos decorrentes à obediência. Então no versículo 1 e 2, chama a atenção: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, que hoje Ele fala com você. E no versículo 2 fala: se atentares a voz, ou se escutares a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual é a voz que você tem ouvido? Além da voz de Deus, a voz das pessoas que estão à nossa volta todos os dias, amigos, pessoas que trabalham com a gente, que estão torcendo pelo nosso sucesso, mas estão ali na vibração para que você se dê mal, para ele ocupar o seu espaço. Então são vozes de pessoas assim, de diversos lados, familiares inclusive. E também temos a voz de Deus, a voz de pessoas, vozes de pessoas, e temos também a voz do diabo, que faz você acreditar que é você falando consigo. Porque o diabo, ele não se apresenta falando: olha, eu sou Lúcifer, eu, o diabo, te digo que você pare. Não, ele fala com você da seguinte forma: é melhor eu desistir, porque eu já tentei outras vezes e não deu certo. É melhor eu parar por aqui, porque a minha amiga tentou e não conseguiu. O diabo, ele se coloca como você, como se fosse você falando com você mesmo. Me entende? Quase que saiu o espanhol agora. Então o diabo, ele fala como se fosse a sua consciência falando com você. Então assim, nós todos os dias temos que lidar com diversas vozes. E de tantas essas, qual é a que você tem ouvido? Eu vou te dar uma dica para você poder descobrir a resposta. Vou ser bem boazinha com vocês. É só você ver o resultado que você está tendo na sua vida. Se você tem ouvido a voz de Deus, que Ele está falando que hoje, a Bíblia fala assim, Deuteronômio, a voz do Senhor teu Deus, que hoje está falando com você. Então, Deus, Ele fala com você todos os dias. Ele está falando com você agora, Ele falou com você de manhã. Em diversas oportunidades, Deus sempre está falando conosco. Mas existe uma forma muito simples de identificar a voz de Deus. Vamos dar um exemplo aqui para você. Você já recebeu a ligação de alguém conhecido, porém de um número desconhecido? Por exemplo, o Rodrigo, ele já me ligou de um número que não era o celular dele, um número desconhecido. E quando eu atendi, de imediato, eu já identifiquei que era ele do outro lado da linha e perguntei: por que você está me ligando desse número? E aí, às vezes, o telefone descarregou, ou ele esqueceu o telefone, etc. e tal. Mas eu reconheci a voz dele mesmo sendo de um número desconhecido, porque nós temos intimidade. Então, eu reconheço a voz dele por mensagem de voz, falando longe, ou de um número desconhecido. E você também já recebeu a ligação de um número conhecido, porém de uma pessoa desconhecida? Já aconteceu também comigo. Já ligaram do número do Rodrigo, não sendo ele. E eu também identifiquei que não era o meu marido falando do outro lado. E é isso que tem acontecido todos os dias. Deus, Ele fala conosco. Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele fala com cada um de nós. Mas como saber, Viviane, qual é a voz de Deus em meio a tantas vozes diariamente? Nível de intimidade. O nível de intimidade que você tem com Deus faz você identificar a voz dele. Então, de repente, são muitas vozes, como naquela plateia da fábula que eu falei para vocês, falando: coitadinho desse sapo, eles não vão conseguir, melhor parar. E todos foram desistindo, até que um conseguiu alcançar o prêmio, pelo simples fato de ser surdo. Então, nós temos que ser surdos às vozes alheias à voz de Deus. Temos que atentar somente à voz daquele que, quando disse haja luz, a luz passou a existir. Aquele que chama a existência a todas as coisas. Eu te faço uma pergunta: as pessoas que estão te dando opinião contrária, elas vão poder fazer alguma coisa por você? A resposta é não. E Deus, Ele pode fazer alguma coisa por você? A verdade é que Deus
já fez tudo. Nós é quem temos que fazer a nossa parte, ouvindo atentamente a voz que hoje Ele fala comigo e com você. Então virá sobre as nossas vidas, ou virão sobre as nossas vidas, todas as bênçãos proferidas em sua palavra. Então seja surdo a voz, seja surdo ou surda para a voz do diabo, para a voz de pessoas negativas que torcem para a sua desgraça. Somente assim você vai fazer como aquele sapinho fez, você vai conseguir a realização de todos os seus sonhos. Se você ignorar a todos aqueles que torcem pela sua desgraça, que torcem para ver você fracassado. Mas se você ouvir a voz daquele que acredita em você, mesmo quando você desacredita do seu potencial, então você vai chegar no lugar que já está reservado para você. Porque o primeiro lugar está reservado para você. Deus tem um lugar lá de conquista para mim e para você. E não se preocupe, porque existe um lugar de êxito para você, para mim, para cada um de nós. Porque existe um plano de vida para cada um de nós. Agora, se nós ignorarmos a voz de Deus, então nós vamos se dar mal. Então ignore a todos aqueles que estão torcendo pela sua desgraça e atente para a voz de Deus. E compartilhe comigo a sua conquista, o seu êxito e o seu sucesso. Olha, se essa mensagem abençoou a sua vida, eu quero que você compartilhe com amigos que talvez abandonaram sonhos, abandonaram projetos, abandonaram tantas coisas na trajetória da vida deles pelo simples fato de ouvir todos os pessimistas falando: você não vai conseguir, melhor você parar, coitado. E nessas vozes foram uma somatória de fracassos e desilusões. Então compartilha com essa pessoa, seja a bênção na vida dela. E não se esqueça, às 21 horas, hoje, todos os dias na verdade, o bispo tem feito a live de oração. E essa live tem abençoado a vida de muitas pessoas. Muitos, todos os dias aqui na live que a gente tem feito de reflexão, tem pedido orações. Ora pelo meu casamento, ora pela minha família. Nós estamos em oração, mas em especial esse horário do meio-dia é um momento de reflexão. É momento de nós ouvirmos a voz de Deus. Mas isso não ignora ou não anula as orações que estamos fazendo por vocês. Porque nós estamos orando pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Tá bom? Que Deus abençoe você. Às 21 horas esteja aqui ligadinho na live de oração. Até amanhã, se Deus nos permitir.